Olá, eu sou a Tabita e eu e o meu grupo, que é composto pela Carolina, Gabriela, Júlia e Maiara, vamos apresentar o nosso seminário sobre avaliação nutricional de gestantes. A avaliação em vigilância nutricional durante a gestação é necessária para saber identificar as gestantes que estão sob risco logo ao início da gestação e detectar possíveis ganhos de peso excessivo ou inferior ao que seria preconizado para sua idade gestacional, permitindo, então, qual será a conduta ideal a ser tomada pelos profissionais em relação a cada caso. Ter um acompanhamento acerca do estado nutricional durante a gestação é uma ferramenta fundamental para garantir uma boa evolução da gestação, não só para a mãe, como também para o bebê. Uma gestante que possui um organismo normal e bem nutrido detém de uma cascata de adaptações fisiológicas que asseguram o crescimento e o desenvolvimento do feto e garantem reservas biológicas que são essenciais para o parto, para a recuperação no pós-parto e para o período de lactação. A gravidez é uma fase que favorece o surgimento da obesidade em mulheres, e por conta disso, a relação entre peso durante a gravidez e risco do surgimento da obesidade vem se tornando foco de pesquisas nos últimos anos. No Brasil, as taxas de mortalidade materna e perinatal são bastante altas comparado a outros países de mesmo nível socioeconômico. E, diante disso, se nota a importância, de reconhecer fatores de risco logo ao início da gestação, pois muitas das complicações que levam ao óbito poderiam ter sido evitadas. A questão da obesidade, ela é reconhecida como um problema de saúde pública no mundo, sendo necessário medidas de prevenção direcionadas pelos governos. E nos últimos anos, a ocorrência de obesidade, ela vem crescendo em mulheres brasileiras em idade fértil, em especial nas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E quando a obesidade já for pré-existente, a gestação ela pode atuar como sendo um desencadeador ou agravante. Isso acaba acarretando em consequências para a mãe e para o bebê. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre os materiais e métodos. Foram feitas análises socioeconômicas, nutricionais e antropométricas de gestantes residentes do município de Duque de Caxias, através de fichas com dados que foram previamente coletados de duas gestantes. Os dados da gestante 1 foram coletados no dia 13 de julho de 2021, que foi a data da primeira consulta, e na época ela estava com 26 anos. Os dados da gestante 2 foram coletados no dia 16 de março de 2021, data da primeira consulta, e na época ela estava com 25 anos. Então, em um primeiro momento, foram analisados os dados nutricionais e antropométricos, e para isso foram utilizados IMC pré-gestacional, com a referência da IOM 2009, o peso do início do pré-natal, ganho de peso recomendado durante a gestação, segundo o estado nutricional inicial, utilizando RU 1995 e IOM 2009 como referência. Posteriormente, analisamos o IMC gestacional ao longo das semanas por meio do gráfico Atala, em 1997. Analisamos também as condições clínicas, metabólicas, socioeconômicas, histórico familiar e a avaliação dietética. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos artigos que foram utilizados. Nós retiramos artigos do site Cielo como apoio de base para o melhor desenvolvimento do nosso trabalho. Então, utilizamos um estudo que fala da avaliação do estado nutricional de gestantes acompanhadas sem uma equipe de estratégia da saúde da família, sobre a picamalácia e as complicações da gravidez, uma revisão da avaliação nutricional e ganho de peso de gestantes, padrão do consumo alimentar e peso ao nascer, e o perfil de gestantes acompanhadas por uma unidade de saúde da família. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar sobre os resultados. E aqui eu vou falar sobre o perfil nutricional de cada uma das gestantes. Fazendo um adendo antes de começar, na gestante 2, que é o slide à esquerda, que está sendo mostrado, a proteína não carregou. E aí deixou o slide em branco. Então, continuando. A gestante 1, que está à direita do slide, ela apresentou um consumo total maior de carboidrato, de 60%. O de proteína apresentou na faixa de 15%.
Ela apresentou também um percentual de 10% de gordura e ultraprocessados, mais ou menos. E ela apresenta um baixo consumo de fruta, que é de 5%. Em contrapartida, a gestante 2, à esquerda do slide, ela apresenta um consumo maior de carboidratos em relação ao seu consumo total, de 60% também, mais ou menos. Ela, diferente da gestante 1, apresenta um consumo maior de ultraprocessados e de frutas, que condizem a 15% mais ou menos. E leites e derivados e proteínas, que não está sendo mostrada, apresenta um baixo consumo, que é de 5%. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico nutricional de cada uma das gestantes. A gestante 1, ela apresentou um IMC pré-gestacional caracterizado com eutrofia. Ela tem um bom consumo de água, apresentando 3 litros. Apresenta alergia ao morango. Ela come menos durante a gravidez do que anteriormente. Ela faz um consumo excessivo de café. Apresenta sintomas da pica malácia. E ela come lanches rápidos uma vez por semana. Agora, a gestante 2, ela também apresenta um IMC pré-gestacional de eutrofia. Ela tem um consumo regular de água, caracterizando 2 litros. Ela come mais durante a gravidez do que antes. Faz o consumo excessivo de café e come lanches rápidos 3 vezes por semana. Agora falando da pica malácia. A pica malácia foi uma condição que foi dada no perfil da paciente da gestante 1, a qual relatou a vontade de comer ração de gato. A pica malácia, durante a gravidez, a gestante ela passa a adotar o hábito de consumir substâncias inadequadas com pequeno ou nenhum valor nutricional, ou de substâncias comestíveis, porém fora da sua forma habitual, que é o caso da gestante. E esta condição, ela pode estar ligada aos baixos níveis de ferro ou zinco. E também o alívio de sintomas comuns da gravidez, como enjoos, náuseas. Além disso, a pica malácia em gestantes pode causar diversos problemas para a saúde da mulher, como a anemia, a constipação, a distensão e obstrução do intestino, e também para o bebê, que pode estar associado a problemas na hora da concepção do recém-nascido, como o parto prematuro, o baixo peso ao nascer, e o risco de morte perinatal. Aqui a gente vai fazer uma evolução do IMC gestacional. Nesse slide aqui a gente vai fazer da gestante 1, que na primeira consulta a paciente tinha 19 semanas, pesando 71,51 kg, com IMC de 26,29, classificando-a como sobrepeso. Na segunda consulta, ela tinha 22 semanas, pesando 74,88 kg, com um IMC de 27,52, ainda em sobrepeso. Na terceira consulta, a paciente tinha 26 semanas, pesando 74,93 kg, com um IMC de 27,54, em sobrepeso. Já na quarta consulta, ela tinha 30 semanas, pesando 75,88 e entrando na faixa de adequação do IMC. Na quinta consulta, a paciente tinha 32 semanas, pesando 75,65 kg, e o interessante aqui falar é que ela perdeu peso em relação à consulta anterior. E na sexta semana, 35 semanas, na sexta consulta, com 35 semanas, ela estava com peso de 76,43 kg. A variação de peso se deu muito elevada da primeira consulta para a segunda consulta, né? E depois se deu mais constante, não teve uma variação tão grande. O peso dela pré-gestacional é de 64 kg e ela chega até a 35ª semana com 76,43 kg, sendo o ganho de peso total de 12,43, ficando dentro da faixa de adequação. Ela ganhou em média 0,15 kg por semana desde a 17ª semana, ficando abaixo do recomendado pelo IAM. E de acordo com o IAM também, a gestante deveria ter ganho 1,5 kg até a 13ª semana, e da 14ª até a 19ª, ela deveria ter ganho 2 kg no total. Aqui a gente vai ver a gestante 2, que ela fez 2 consultas só. Na primeira consulta ela tinha 21 semanas, pesando 71,72 kg, com IMC de 24,81, classificando como eutrófica. E a 24ª semana ela tinha 73,34 kg, um IMC de 25,37, classificando também como eutrófica.
Seu peso pré-gestacional é de 65 kg e ela chega até a 24ª semana com 73,34, sendo ganho de peso total de 8,34 kg, ficando difícil de fazer uma análise desse peso, já que o acompanhamento foi muito curto, apenas 2 consultas. E de acordo com o IAM, a gestante deveria ter ganho 1,5 kg até a 13ª semana, e da 14ª até a 24ª, ela deveria ter ganho 4 kg no total. Então, para a parte da discussão, nós analisamos os resultados do nosso caso e pegamos artigos em base de dados para comparar. Aqui a gente tem esses pontos que a gente destacou e que estão muito relacionados. O primeiro é o perfil socioeconômico das gestantes que fazem o acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Esse perfil mostra que a grande parte delas é de baixa renda e elas possuem baixa escolaridade, configurando assim uma situação de vulnerabilidade social. Muitas nem planejavam a gravidez, assim como a gestante 2 da nossa apresentação, e por isso elas passam por certas intercorrências na gestação, ou seja, complicações na gestação, como sífilis, por exemplo, que foi identificada em uma das gestantes do nosso caso. E isso se dá geralmente pelo não uso de preservativos. E dessa forma, essa situação vulnerável reflete também no padrão alimentar dessas gestantes. Elas têm uma alimentação pouco variada, considerado um padrão lanche, que é composto por alimentos com altas concentrações de carboidratos simples, lipídios e pouca proteína e micronutrientes importantes. Isso deixa evidente que um grande percentual de mulheres gestantes começam com peso eutrófico, mas passam para o sobrepeso ao longo da gravidez. E por último, o último tópico é que, diante do segundo artigo que a gente separou para discussão, que foi publicado pela Revista de Saúde Pública e tem como tema o padrão de consumo alimentar gestacional e peso a nascer, ele relaciona esse consumo alimentar inadequado com o ganho de peso das mães e, consequentemente, com o peso do bebê ao nascer, que pode ser, muitas vezes, um peso abaixo do ideal. Pode passar. Concluindo nosso trabalho, então, no diagnóstico nutricional da gestante 1, ocorreu uma variação da classificação do IMC. A partir da 19ª semana até a 26ª, a paciente foi classificada com IMC de sobrepeso, mas a mudança ocorreu a partir da 30ª semana, onde foi possível observar que seu IMC retornou para a classificação eutrófica. Vale ressaltar também que a paciente apresentou o diagnóstico da pica-malácia, que já foi explicado anteriormente, e que pode ser prejudicial para a mãe e para o bebê durante o período gestacional e no parto. Por outro lado, a gestante 2 apresentou a classificação eutrófica do IMC durante as 2 consultas realizadas. A partir da 3ª consulta, a paciente se ausentou do acompanhamento e por isso se tornou inviável realizarmos um diagnóstico mais completo. Pode passar. E essas são as nossas referências bibliográficas dos artigos que a gente utilizou para montar a apresentação. E é isso. Obrigada. Obrigada pela atenção.